Boa noite a todos. Em nome da Regional Santa Catarina, da SBOT, nós vamos dar início a mais uma das nossas reuniões científicas, hoje com a participação do grupo do Pé e Tornozelo, já sabendo que tem uma data comemorativa, né, Marcelo? Então, gostaria de convidar, então, o doutor Marcelo para apresentar os nossos convidados e para dar início à sessão. Obrigado. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Boa noite. A gente agradece o convite da SBOT Santa Catarina para falar de um tema. Parece que não convida a gente, que a gente já está meio velho para. Eu não me sinto tão velho, 50 anos aí. O André mora um pouquinho mais que eu, para falar o que eu fazia, o que a gente faz. Então, a gente, aproveitando que agora o grupo do Pé e Tornozelo aqui de Florianópolis, de uma maneira organizada, está completando 15 anos esse ano. Em 2008 nós começamos. Vou falar rapidamente de alguns aspectos históricos aqui do Pé e Tornozelo e em seguida passar para o doutor André Demore, de Joinville, lá da IOT de Joinville, que vai falar sobre o que ele fazia, o que ele faz hoje nos Alux Valgos, e o doutor Mário Adames, do Hospital Regional de São José, o que ele fazia e o que faz hoje nos nas lesões de tendão calcâneo. Então, eu vou tentar... Para aí. Compartilhar. Está todo mundo vendo aí? Todo mundo vendo. Tudo bem. Então, vamos lá, rapidinho. Vou tentar conversar com vocês que em 2000... Esse ano o Regional completa 29 anos de residência médica de ortopedia e traumatologia. Cabe sempre a gente tentar citar e nunca esquecer as raízes, né, dos pioneiros de Florianópolis. O primeiro ortopedista que se estabeleceu aqui foi o Dr. Antônio Muniz Aragão. Era um médico militar, na década de 40 se estabeleceu, então o primeiro ortopedista a fazer tratamentos de pé torto congênito, de fraturas operatórias no Hospital de Caridade. Em seguida, chegou um outro colega que tem muito pouco registro, o Dr. Oswaldo, e o terceiro, registrado como mais antigo, é, na verdade, o primeiro filho de Florianópolis que se tornou ortopedista, que é o Dr. Hélio Berreta, que foi o primeiro nascido em Florianópolis que fez residência médica e passou a atuar. Então, temos vários aí, colegas aqui, que são os nossos pioneiros, que a gente não pode jamais esquecer. Acho que alguns fatos relevantes históricos, né, como eu já falei, a Faculdade de Medicina da UFSC, na década de 57, o embrião da SBOT Santa Catarina, que foi o Departamento de Ortopedia da ACM, ainda na década de 50. A primeira jornada de ortopedia de Santa Catarina, que foi em 76, e o primeiro SUBRA, que foi realizado em território catarinense, que foi em 79, em Itapema. A Scott, que é a atual SBOT, estabelecida em 87, e no regional, a nossa história começou em 87 com a fundação do hospital, em 88 do serviço, em 94 da residência, que foi a primeira aqui na capital, a segunda de Santa Catarina, de Joinville foi a primeira, em 98 a residência do Celso, e o nosso R4 de pé e tornozelo foi o primeiro da Grande Florianópolis. Começamos em 2008, portanto, completamos 15 anos agora. E na sequência tivemos outros R4 da cidade, de pediátrica, do infantil, de coluna e reconstrução do Celso. Em 2020, parece que a SBOT Santa Catarina entrou numa certa maturidade. Ela teve o primeiro CBOT online e teve o último CBOT presencial aqui em 2022. E os últimos mais novos R4s em formação em 21 e 23, sendo de quadril e coluna iniciados. Não dá para se comparar as técnicas ortopédicas, os instrumentais cirúrgicos utilizados por nossos pioneiros e o que alguns de nós chegou a
a conhecer e até utilizar. Então, quadros balcânicos são praticamente, tirando alguma fratura pediátrica que praticamente não se utiliza mais, gestos pélvico-podálicos em adulto é uma coisa que não se aplica. A evolução muito grande, já teve uma aula há pouco que o doutor Ganeve falou junto com o doutor de Vicente sobre as endopróteses. Então, aqui tem um caso da endoprótese de Fabroni. Fabroni teve, inclusive, reza a lenda, no Regional de São José operando, infartou durante a cirurgia. Então, é uma coisa, um fato pitoresco que ocorreu lá no Regional de São José durante uma realização de uma endoprótese, e o Fabroni teve um infarto do miocárdio socorrido por ortopedistas e sobreviveu. Então, além dos pioneiros de Santa Catarina, acho que a gente não pode esquecer os nossos pioneiros no regional. Então, o doutor Claudemir, doutor Irineu, doutor Valmir, doutor Nicolete, mas não, jamais podemos deixar de registrar, assim, ó, junto conosco, sempre teve junto o Hospital Infantil Joana de Guzmão durante toda essa jornada de residência. Já formamos lá 88 residentes, temos uma média, não temos 100%, mas é acima de 95% de aprovação no SBOT. Isso demonstra que temos um bom ensino, e já tiveram mais de 50 ortopedistas que passaram pelo Regional de São José, muitos deles não pararam, poucos se aposentaram, alguns morreram. E entre os nossos chefes do serviço, o primeiro foi o pai do Dr. Raul, que trabalha lá hoje, o Dr. Luiz Ricardo. O nosso primeiro ortopedista foi o Dr. Germano Cruio. E na sequência de chefias tivemos o Dr. Goulart, Catânio, o Dr. Claudemir, que agora, daqui a poucos dias, completam 4 anos do seu falecimento. E após a época do Dr. Claudemir, o Irineu, e atualmente o Dr. Rafael Ortiz, que é o nosso chefe. Na chefia da residência também, desde 94, já passaram esses vários colegas, Dr. Claudemir, Dr. Buffon, Dr. Ganelli, teve chefe por um ano, Dr. Funchal, Dr. Carvalho, que foi e continua sendo, eu, Daniel Níquel e o Lox. Como eu falei, temos 88 colegas formados em 26 turmas e 15 atualmente em formação. Mentira, 14 porque um desistiu hoje. Nossa taxa de aprovação mostra que temos um ensino de qualidade. A gente se orgulha da nossa história, e dentro dessa embrião do regional, tem nossos pioneiros de Santa Catarina, pioneiros de Florianópolis, pioneiros do regional, tivemos também os nossos pioneiros do peito e tornozelo. Em Florianópolis foi o próprio Dr. Muniz Aragão, que operou os primeiros pés tortos congênitos. Alguns colegas que na década de 80 buscaram especialização no exterior, como o Dr. Mário Araújo, o Dr. Valdir Busch, que foram para Barcelona estagiar no serviço do Dr. Vilador. Depois, no Celso Ramos, o Dr. Marcos Reis e o Dr. Contreiras. E no regional, o embrião mesmo da cirurgia do pé foi dado pelo Ricardo Itaia e pelo Gustavo Birro. Pós 99 e 2000, houve a chegada de vários colegas, que eu listo aqui nessa linha à minha direita, que hoje se estabelecem na capital catarinense. Esses grifados em vermelho são aqueles que atuam no Regional de São José. E atualizada a lista da BTP registra 33 membros titulares da Sociedade de Pé em Santa Catarina. A gente estima que tem em torno de uns 50 colegas atuando na área. Já formamos 14 estagiários. Nosso primeiro foi o Fabrício Zanella, em 2008. O último, o Dr. Murilo Dalef, que está em Criciúma. E o nosso atual R4 é o Dr. Rafael Sabino, que é oriundo do nosso serviço mesmo. Como já falamos, tivemos um início lá em 2007, 2008, galgamos muitos... acho que tivemos bastante atuação científica, com vários congressos, tanto de organização como participação, e hoje já podemos mostrar, assim, fazer reuniões com ex-estagiários. O Mário fez uma recentemente. Em 2023, esse é o nosso time atual. A gente participa como grupo de pé e tornozelo desde 2006, informalmente, de diversos congressos por Santa Catarina e pelo Brasil afora. Aqui em 2002, a gente consegue ver todo mundo bem novinho ali, o doutor Bernardes novinho, o doutor Adames, um cara de guri, eu pareço até menor de idade ali ainda, o doutor Renato lá bem tranquilão com o doutor Antônio. Foi em 2002 em Brusque, o doutor Egon teve aí. E essa série de congressos
com participação do nosso grupo, bem efetiva, de toda Santa Catarina, sempre bem integrado. Isso, o Mário, ele tem uma veia agregadora muito importante que está sempre juntando a todos nós. Eu acho que em 2009 tivemos o nosso debut, que foi o nosso primeiro congresso brasileiro em solo catarinense, foi no Cossano Santinho, tivemos várias personalidades aí da ortopedia mundial presentes, Dr. Mark Myerson, Charles Saltzman, Christian Ortiz, Bit Hinterman. Em 2011, o curso de Antepé, também com muitos convidados estrangeiros. Sempre tivemos participando dos clubes do pé da BTP pelo Brasil, presenciais à época, cursos de apoio a preparatórios da osteotes ofertados pela SBOT Santa Catarina, e nos congressos aí afora, na Bahia, tive o prazer de reencontrar os professores Vilador, que na época eu estagiei, em Santos, com o Dr. Mário, com o Dr. Gustavo Birro, sempre o pessoal de São Paulo, da BTP, das outras regionais, gosta muito do nosso grupo aqui, que consegue organizar com bastante esmero esses encontros. Em 2019, tivemos o segundo Congresso Brasileiro de Pé e Tornozelo realizado em Santa Catarina, também foi um sucesso. A gente está sempre tentando reunir e relembrar os nossos professores, os nossos pupilos. Aqui vocês podem ver o presidente da SET anterior, Dr. Cancherini, era acadêmico aqui quando eu era R4. Nós temos o Dr. Mário e os outros colegas do grupo, tem uma série de estágios no exterior. E trazendo, finalmente, o que eu fazia e o que eu faço algumas coisas hoje, apesar de que o Dr. Mário vai falar de calcânio e o Dr. André de Alux Valgos, eu penso que o que mudou? Eu acho que mudou no entorse de tornozelo o panorama, que nós saímos lá da década de 90 por uma imobilização rígida engessada por 4 a 6 semanas para um tratamento funcional na atualidade. Eu acho que houve uma grande mudança no paradoxo das cicatrizes e feridas complexas, que em 98 eu, como residente, tinha que trocar 3 vezes por dia um curativo com açúcar, e hoje a gente dispõe aí de membranas, oxigênio terapia hiperbárica, pressão negativa, terapias regenerativas, matrizes dérmicas, que acho que é um panorama muito diferente do que quando a gente começou e como estamos hoje. Nunca deixo de lembrar essa frase do Watson Jones, que um homem que quebra seu calcânio tem a sua vida destruída. E talvez os nossos professores estudaram nos livros do Watson Jones. Realmente era uma fratura que pouco se operava quando eu era residente, se fazia muito tratamento conservador, no máximo alguma coisa percutânea, porque a ideia que se tinha era essa, que a evolução era ruim, que tinha muita complicação. Eu acho que isso mudou muito, né? E ao se entender, tanto se preservar as partes moles, se entender a fratura, hoje se consegue fazer tratamentos para a fratura de calcânio, então é algo que eu acho que mudou muito o panorama de quando eu comecei para hoje. Outro tipo de fratura que eu acho que mudou demais é a fratura do pilão tibial, que é essa série de vias de acesso, assim, umas avenidas que nós abrimos, a gente tenta evitar o máximo hoje, técnicas mais minimamente invasivas, porque mesmo quando conseguíamos boas reduções, às vezes o final eram ruins. Eu acho que conseguimos estudar, aprender, a tomografia e a melhor via de acesso hoje dão um panorama melhor, as placas bloqueadas, a associação de técnicas e de várias incisões para lesar menos as partes moles também mudou o panorama das fraturas de pilão tibial da minha época. Mudou demais também, isso sem dúvida, quero homenagear aqui a nossa presidente, a doutora Cíntia, a presença feminina. Em 98, quando eu entrei, esses aqui eram os meus R3, Dr. Boris, Dr. Deodato e o Dr. Robson. Não tinha mulher no ortopedista. Eu vi mudar esse panorama. Hoje a gente consegue. Aqui eu tenho as nossas primeiras meninas lá do regional, a Malu, a Manu e a pioneira, que foi a Simone, e a Marcela, que é a nossa staff. Hoje nós contamos com 3 meninas na residência, a Natália, a Vitória e a Débora.
E sem falar que hoje a nossa regional ela é liderada e presidida por uma mulher ortopedista. Já tivemos uma presidente na SBOT nacional, mas isso realmente é uma coisa que mudou muito desde que eu comecei até hoje, a presença feminina na ortopedia. E uma coisa que talvez seja chata, mas eu não posso deixar de falar, quando eu entrei aqui, isso me intrigava, me chateava, porque eu ouvia demais. Lá para 97, 98, a melhor ortopedia era a porta de embarque do aeroporto. Isso era uma coisa que chateava demais. A gente que estava fazendo formação aqui, estava iniciando a carreira aqui, e ouvia alguma piadinha às vezes. Eu acho que de 98 para 2023, o que mudou em Santa Catarina mesmo é que passou de ter talvez essa fama de ser porta de embarque, para ter que tratar em outro lugar, para ter um certo protagonismo e estar em vanguarda no cenário ortopédico nacional. Hoje nossos colegas ortopedistas do estado, eu digo mais no pé e tornozelo, desfilam pelos congressos aí nacionais e internacionais como palestrantes. A gente mesmo tem prestígio de conseguir trazer para perto de nós muitos colegas de fora que sempre quiquearam com o pé de Santa Catarina. A gente já teve casos de R4 que foram aprovados, às vezes, lá em São Paulo e vem fazer aqui. Eu digo, o que há de diferença que o cara não fica na USP ou na Paulista e fica em Santa Catarina? Às vezes é o bisturi, que a gente entrega mais do que eles lá. A outra coisa, às vezes, talvez essa relação de pessoalidade que a gente tem, e eu acho que hoje está muito globalizado. O acesso ao conhecimento não está mais em São Paulo, no Rio, em Curitiba. Todos nós temos acesso a esse conhecimento, e felizmente essa miscigenação de pessoas que vieram para cá, aliadas que aqui estavam e buscaram o maior aperfeiçoamento, fizeram uma ortopedia com várias correntes, com várias muito rica de influências. Hoje, e mesmo na pandemia, nós não ficamos parados. Isso a gente tem que agradecer ao Mário, que teve esse furor sempre por estar reunindo as pessoas. Fizemos mais de 20 reuniões online do grupo de pé, convidados argentinos, convidados estrangeiros, colombianos, São Paulo, reuniões multidisciplinares com cirurgia plástica, vascular. Eu acho que isso é um panorama que mudou muito. Para mim, em 98 foi um bom início. Eu comecei na residência, meu R+ ali era o Marco Gagliazzi. Em 2007, para mim, eu já era ortopedista há 10 anos, tive um ano muito ruim. Acho que em 2008, esse nosso grupo aqui conseguiu plantar uma semente para que hoje, em 2023, a gente possa contar essa história. Tá? E o que mudou de verdade para mim na minha vida pessoal, do que eu comecei para hoje, é que depois de velho eu aprendi a fazer filho e estou indo para o meu terceiro agora. Eu queria agradecer e passar a palavra para o doutor André Demore, para ele falar a respeito do Alex Valks. Obrigado. Estão me ouvindo? Sim. Eu estudei naquele livro que tu disse que só os mais velhos estudaram. Mas é que tu é velho, olha a tua barba. Já foi hoje? Tu é velho. Tu era a primeira ou segunda turma de hoje? Segunda. Segunda. Tá. Xanamé, o Elcio, o Xanamé e o Elcio que estão aí com vocês, e o Flávio que está em Erechim, a primeira turma. Tá. E a tua segunda que ano? Hã? Que ano é a segunda que tu entrou? Eu entrei em 93. 93. É um ano, então, no terceiro ano de Joinville começou o regional. Sei. Tá. Essa era Tá bom, então eu fui convidado para falar, como eu sou um dos mais velhos aí do estado, eu fui convidado para falar sobre o que era feito no Alex Valks e como faz hoje. E buscando os meus arquivos, que é vontade de chorar, cara, é vontade de chorar o que se fazia. Mas em relação a Alex Valks, eu acho que talvez o pé plano seja uma doença que as técnicas mudaram tanto, assim, tão drasticamente. Não em termos de mudança de uma para outra, mas uma sequência de várias cirurgias que foram desenvolvidas, que entraram em moda e foram caindo por terra, talvez por onda de modismo, talvez por influência das fabricantes de materiais,
mas qualquer pessoa, qualquer colega que está fazendo hálux valgus hoje não imagina o que se passou, como que se fazia, como que eram as técnicas do passado, e também vai ter a impressão de que a técnica não está dominada, que ainda tem coisas a serem descobertas para a gente ter um resultado mais efetivo final. Eu passei por momentos de desacreditar em termos de perder o gosto de operar hálux valgus, porque os resultados não estavam bons quanto eu esperava. E aí a gente vai vendo técnicas e vai testando, e vai fazendo, e vai pegando mão, e quando pega a mão, a técnica já da moda já é outra. Eu vou compartilhar aqui minha tela. E vou botar a apresentação. Estão vendo? Só pôr no modo apresentação agora. Isso, perfeito. Tá ok? Ok. Então, quando eu me formei na Universidade de Caxias do Sul, fiz estágio no meu 6º ano no Hospital Independência e acreditava muito que eu fosse fazer a residência lá, mas, enfim, não consegui a vaga e eu vim para Joinville em 93 para fazer a residência aqui de 3 anos, sendo a 2ª turma do serviço, um serviço que não tinha nome, não tinha crédito, mas eu vim aqui porque eu não tinha, passava pela minha cabeça ficar um ano sem fazer nada ou só estudando. E eu fiz 6 anos de ortopedia durante a faculdade, então nem de clínica eu podia trabalhar, porque eu não sabia nada. Mas, enfim, vim para cá e disse, vou fazer meu serviço, a minha residência, e se não for bom, os livros estão aí, como o Ostrovsky falou, o conhecimento, na época, estava nos livros, e os livros, apesar de difícil de conseguir, eles eram passíveis de nos ensinar. Eu vim para cá e fiquei bastante surpreso, porque o movimento era bastante grande, e no meu tempo de residência, quem fazia pé em Joinville eram esses 2 colegas. O Dr. Antônio Grepe de Mello, ele nos deixou 2 anos atrás. Ele era o especialista de pé do IOT, onde a gente tinha residência, e aprendi muito com ele. Aprendi ortopedia, mas aprendi muito a parte de vida. O Dr. Argemiro Bem era o ortopedista da outra clínica grande que tinha na cidade, que tinha se dedicado à cirurgia do pé também, e acabei convivendo pouco com o Dr. Argemiro, mas encontrava ele nos centros cirúrgicos e via ele fazer as técnicas cirúrgicas, que ele foi, apesar da idade um pouco avançada já na época, a gente encontrava ele seguido nos congressos, e eu tenho certeza que ele se atualizou bastante, tanto que os procedimentos que ele fazia eram os procedimentos que estavam em voga na época, assim como o Dr. Grepe. Mas o que eu vi acontecer muito aqui em Joinville, que era uma cirurgia que eu não tinha conhecimento para hálux valgus, como eu falei, meus 6 anos de faculdade eu acompanhei ortopedia, e a gente fazia muito chevron lá na época já, mas quando eu vim para Joinville, eu vi coisas diferentes acontecerem. Era uma época onde tinha só 2 especialistas em cirurgia do pé, então muita gente operava pé mesmo sem ser especialista. As cirurgias de Keller, eu não lembro de ter visto nem o Dr. Argemiro, nem o Dr. Grepe fazer, mas eu via colegas generalistas fazendo. A cirurgia de Keller, então, é uma artroplastia de ressecção da falange proximal. É uma cirurgia que fez fama, só que ela trazia muitos problemas. Ela trazia deformidades, trazia encurtamentos da falange. A técnica preconizava uma fixação com fio de Kirchner, mantendo a distração para fazer uma fibrose e permitir algum movimento,
mas a gente vê encurtamento da falange, a gente vê deformidades em cock-up, vê deformidades em hálocos varo. É uma técnica que qualquer especialista de pé tem aversão a ela frente a todos os problemas que ela traz. Mas eu peguei bastante pacientes operados dessa técnica que, claro que alguns pacientes ficavam bons, que vinham para mim quando eu comecei a trabalhar, eram os que tinham ficado ruim. Não tem técnica que deixe todo mundo bem e nem que deixe todo mundo mal. Mas a técnica que eu aprendi com o Dr. Grepp, que era o carro-chefe dele, a cirurgia que ele mais fazia para hálocos valgos, chama cirurgia de Mitchell. A cirurgia de Mitchell ela é bastante interessante. Vocês veem o meu cursor, não? Alô? Sim. Oi, sim, sim. Tá. Então, ele faz um degrau aqui, é uma osteotomia, você retira esse retângulo ósseo, a cabeça desliza para a lateral e engata aqui, dando uma estabilidade. O que o pessoal mais novo precisa saber é que, nessa época, a gente não tinha fio de Kirchner tinha, mas a gente não tinha parafuso, não tinha placa, não tinha âncora, não tinha nada. A gente fixava esse Mitchell com Vicryl. A gente fazia um furo aqui e um furo aqui. Quando ele deslizava para lá, os furos ficavam paralelos, a gente passava um Vicryl 2.0 ou 0, e amarrava, e a fixação era feita através de nó de Vicryl. Olha o risco que a gente corria. Mas, enfim, essa cirurgia eu vi fazer muito. Ela tem um potencial de correção bastante bom. A gente vai ver depois que essa translação lateral ela é usada em N técnicas ortopédicas, porém, ela causava um encurtamento. Isso eu vi em muitos pacientes, onde, depois da cirurgia, eles acabavam desenvolvendo uma sobrecarga central de segundo e terceiro, às custas do encurtamento desse retângulo que se tirava daqui. Então, como eu falei, a fixação do Mitchell era feita, basicamente, o que eu vi fazer era amarrar com Vicryl, e algumas vezes se passava um fio de Kirchner para fixar essa fratura, essa osteotomia. Eu, particularmente, como eu tinha uma veia já de chevron do meu tempo de faculdade, o Mitchell foi uma técnica que eu fiz pouquíssimas ou nenhuma vez. Não lembro de ter feito Mitchell. Mas o que eu vi fazer durante a minha faculdade, que foi a minha cirurgia de rotina, e ainda é até hoje, é a osteotomia de chevron. A osteotomia de chevron é uma osteotomia em V, todos os especialistas de pé conhecem, só que, como eu falei, no início eu fazia chevron e não existia parafuso. O chevron é uma técnica que ela é estável intrinsecamente. É um V, onde a gente, quando desloca, a gente comprime um contra o outro, e, teoricamente, ela é estável intrinsecamente. Então, ela já foi descrita sem fixação, e a gente ficou fazendo por muitos anos sem fixação. Sempre tinha o receio, claro, do fragmento voltar para a posição original e a gente perder a cirurgia, mas esse aqui são 2 casos feitos sem síntese. Aching também a gente fazia sem síntese. No Aching eu fazia também pontos com Vicryl. Pena que o Kim não, o Kim acho que não pegou, mas a gente tem N residentes que passaram depois que me viram operar isso aí, fazer o Aching com a fixação com Vicryl. Então, como eu falei, eu tive alguns momentos onde eu fiquei frustrado com alguns resultados e parti para outras técnicas, principalmente em casos mais graves. Uma delas foi a osteotomia transversa com fixação com placa. Nessa época aqui, óbvio que a gente já tinha placa, porque é como eu fixava. Então, hálocos valgos moderado a grave, um intermeta pronunciado, um hálocos valgos importante, eu fazia a osteotomia transversa, deslocava a cabeça, corrigia às vezes o ângulo articular distal, fixava com placa, e nesse paciente aqui, esse aqui foi o resultado.
E o que eu encontrei com essa cirurgia? Eu tinha um potencial legal de correção, gostava de fazer essa técnica, só que ela era uma osteotomia transversa, ficava muito instável. A placa não permitia com que eu desse compressão nesse foco de osteotomia, e eu tive algumas pseudoartroses, quebra de placa, soltura de parafuso, então vem aquela onda de ficar desgostoso com a técnica também. Passei também pela técnica de Ludloff. A técnica de Ludloff é uma técnica com osteotomia oblíqua, de dorsal proximal para plantar distal, onde a gente empurra a cabeça e ele desliza sobre ele mesmo. Então, o osso, a gente consegue aduzir, corrigir o intermeta do primeiro de uma maneira bastante boa. Ok? O Ludloff foi uma técnica que me agradou bastante. Tinha problemas, claro, uma hipercorreção, como essa aqui. Tinha problemas de pseudoartrose, uma osteotomia longa, feita com serra, queima o osso, ela acaba sendo diafisária, então é um osso muito duro. Ela permitia uma correção legal, porém, começou a surgir a ideia do ângulo articular distal. E o Caio Caio Neri, de São Paulo, começou a mostrar bastante esse aspecto, e era um fator de recidiva se a gente não corrigisse o ângulo articular distal. E a técnica, tanto de Ludloff quanto a técnica de Scarfe, se eu tenho um ângulo articular distal, eu vou piorar ele, porque a cabeça vai rodar a favor do ângulo e não corrigindo o ângulo. Então, o Ludloff acabou ficando em segunda mão para mim também, mas um potencial de correção bastante legal. Se a gente vê esse pé aqui e esse aqui, a gente vê que a correção era legal. Em casos mais graves, eu partia para a osteotomia de base. A osteotomia de base, todo mundo que estudou sabe que tem N formas de ser feita, mas a forma que eu mais fiz, eu fiz a crescente, tinha a serra da crescente para fazer, mas não era o meu carro-chefe. A osteotomia que eu mais fazia, e se vocês podem se assustar, claro que vão, que eu fazia a base sem fixação. Eu fazia a osteotomia, nesse caso aqui vocês estão vendo que tem o fio, mas a imensa maioria, quando eu comecei a fazer base, o que fixava a fratura era a tensão de partes moles e o enxerto que a gente colocava aqui, que era retirado da eminência, a gente botava aqui e ficava estável. A gente tentava ter o cuidado de não quebrar a outra cortical para dar um pouquinho de estabilidade. E eu lembro de uma paciente que eu fiz bilateral, num caso não quebrou e eu fiz só o enxerto, e no outro quebrou e eu botei o pino. Tive que botar o pino, e eu fiquei pensando, por que eu não botei o pino do outro lado também para dar mais garantia? Mas o lado que eu operei, que eu botei o pino, ele migrou e foi parar lá no meio do calcânio, uma confusão para tirar. Então, as desgraças nos tratamentos do hálux valgus, só quem fez sabe o que são. Mas, enfim, eu passei pela época da osteotomia de base, sem fixação ou com fixação inadequada. Janine veio num congresso em Vitória, não lembro o ano, talvez o Mário ou o Ostrovski lembrem. Um congresso de Vitória 2003, foi o congresso que eu entrei na BTP. 2003. E ele causou furor com essa técnica. A gente não acreditava que ele podia operar um hálux valgus em 5 minutos. O melhor inglês que eu escuto em congresso é o dele. Ele fala pior que eu entendo ele. Oi? O melhor inglês de congresso é do PNN, que tu entende tudo, porque ele fala tão mal que tu entende. Então, eu fiz alguns casos do Janine, e se vocês repararem aqui, vocês vão ver que o grau de correção é fantástico. Essa técnica nós vamos ver agora no nosso último slide sobre o que estamos fazendo agora. É basicamente isso aqui, uma osteotomia transversa com translação.
Só que esse fio aqui, ele era passado superostal. O doutor errou o osso ali, não. Ele era passado superostal, que segurava aqui, ele era a cápsula da interfalangiana, da MF, e eu tive um caso onde ele abriu aqui, abriu a pele, saiu fora de toda a pele, e ele vinha intraósseo aqui. Fiz alguns casos, mas não gostei muito. Não gostei muito, abandonei. Então, atualmente, esse é o nosso grupo de cirurgia do pé. O doutor Leandro ainda deixou muita saudade aqui. A gente conviveu por 10 anos com ele, e aí ele teve muita saudade de chimarrão, não encontrou erva boa aqui, e resolveu voltar para Porto Alegre, mas ele nos acrescentou muito conhecimento de ortopedia e de vida, e ele continua uma pessoa bastante ativa na parte científica. Agora fez um negócio sobre o que foi, Leandro? Não foi pecado? Sobre a artrose subtalar. Isso. BTP. Para BTP, então, o Brasil inteiro que acessa o site e que tem interesse por cirurgia do pé, tem lá a oportunidade de ver o Leandro dando aula. O Kim foi o primeiro colega que ficou com a gente aqui, depois veio o Leandro, depois a Carolina e o Marcelo há uns 4 ou 5 anos. A gente teve R4 de pé, o Leandro foi R4 nosso, a Carolina foi R4 nosso e o Marcelo também. E a gente fechou o R4, acho que o Marcelo foi a última turma, uns 4 anos atrás. Mas o que a gente tem feito hoje que eu quero trazer aqui para vocês? Não preciso falar de chevron, porque todo mundo sabe fazer. Não preciso falar de chevron biplanar, porque todo mundo entende o princípio do chevron biplanar. Ele serve basicamente para corrigir a deformidade hálocos valgus, mas também o ângulo articular distal. Quem não tem esse conhecimento sobre esse ângulo e sobre essa correção, pode procurar, a internet está cheia disso aí. Mas, de novo, assim, o que eu trouxe é esse chevron derrotacional, que eu tenho usado de uma maneira mais frequente, principalmente quando o paciente tem uma pronação importante do hálux, porque o chevron ele é uma osteotomia de translação, ele só corrige num plano. O chevron biplanar corrige em 2, como a gente falou, e o derrotacional corrige a pronação do hálux, do meta. Então, quando a gente tem um sesamoide muito inclinado, uma articulação glenosesamoidal inclinada, com uma pronação, eu faço esse chevron derrotacional aqui, que não foi invenção minha. A gente faz um duplo corte no traço plantar. Quando eu retiro essa cunha, eu tenho esse gap medial. Quando eu vejo a seta que bonita aqui, ó. Quando eu corrijo a pronação do hálux, essa cunha fecha. Então, eu consigo corrigir a translação da cabeça do meta e consigo corrigir um pouco da rotação. Então, esse é o chevron derrotacional, a gente fixa de maneira usual. E eu vou mostrar esse caso que eu operei 3 semanas atrás. 2 ou 3 semanas atrás, um paciente fumante, um hálux valgus um pouco estranho, não me agradou, é um intermeta baixo, um hálux valgus mais grave, um segundo dedo sobreposto, e por ser fumante, eu fiquei muito receoso de operar, não queria fazer a técnica minimamente invasiva, que estaria indicada, porém, eu tenho essa articulação bem inclinada, e a minha ideia inicial era tirar uma cunha medial aqui para corrigir isso. Mas, na noite anterior, naquela insônia criativa que algumas pessoas têm, eu disse, vou fazer um chevron triplanar nele. Então, eu corrijo com o biplanar do Kainer, eu corrijo o ângulo articular distal, e com o derrotacional, então vocês veem aqui, eu tenho 2 cortes na parte dorsal, 2 na parte plantar. Aqui, ó, a visualização, que é um fechamento em cunha lateral. Então, quando eu tirei as 2 cunhas, me sobrou esse gap aqui,
e o próximo vídeo mostra a manobra de fechar. Então, eu derrodo o meta e corrijo o biplanar. Então, essa técnica eu bolei numa madrugada. Bolei não, associei as duas numa madrugada e o paciente acabou... o aspecto inicial lá foi bastante bom. Não, tem 2 semanas que eu operei ele. E como todo bom paciente fumante rebelde, ele não veio a nenhum curativo ainda. Nem no primeiro curativo ele apareceu. Ok. Uma técnica que nos apareceu através de um podiatra, que é um técnico, ele não é médico, mas nos Estados Unidos eles podem fazer. Ele difundiu muito essa técnica do Lapiplasty, onde ele disse que as deformidades do hálux, elas são todas decorrentes de uma deformidade rotacional do primeiro meta. Então, ele fez uma cirurgia com artrodese da cunho primeiro meta, com correção da rotação. E foi, assim, causou um espanto em muita gente. Eu vi a técnica dele em Long Beach, num congresso do IFAS, lá, eu acho, e fui reproduzir aqui, e se vocês repararem no vídeo que vai rodar agora, conforme eu derrodo o metatarso, os sesamoides vão para baixo e o intermeta corrige adequadamente. A gente ficou entusiasmado com essa técnica, fizemos várias vezes, porém, esse é o meu primeiro caso operado. O que aconteceu? Esse aqui é o pós-operatório, ali com talvez 1 mês, 2. Osteotomia, a artrodese de Lapidos é uma artrodese difícil de fazer. É fácil de manter o dedo em extensão, porque é difícil de tirar tudo plantar. E acabou nisso aqui. Pseudoartrose, quebra de material e uma reoperação para mais enxerto, mais placa. E vou confessar que aquele ímpeto inicial para Lapiplasty desapareceu quando a gente começou a ter quando a gente começou a ceder a nossa resistência a parar de ser crica com as pessoas que estavam fazendo cirurgias minimamente invasivas há muito tempo, citando resultados bons, mas a comunidade nossa do pé foi bastante resistente. O Lara deve estar fazendo isso aí há uns 20 anos, e pouca atenção foi dada. O Bernard também, Porto Alegre, talvez esse tempo ou mais até, eu acho que ele começou antes do Lara até. Mas, enfim, a técnica que eles faziam a mim não agradava muito, que era a osteotomia sem fixação. A cirurgia minimamente invasiva foi melhorando o tipo de osteotomia. Hoje eles fazem chevron. Eu não gosto de chevron porque não me permite derrodar. Então, eu gosto da osteotomia transversa, percutânea, com fixação. Esse aqui são casos iniciais. A gente tem criado mais mão. Os parafusos estão em melhores posições. Mas eu chamo a atenção sempre que o parafuso mais proximal ele tem que atravessar essa cortical, porque pacientes onde eu não transloquei tanto e os 2 parafusos ficaram dentro do canal medular, eu acabei perdendo. E eu estou começando a ver também, em pacientes meus, algumas recidivas de cirurgias que tinham ficado bastante bem e que elas estão descompensando na base, abrindo espaço entre a cunha e o segundo meta, ou gerando uma instabilidade na cunha e o primeiro meta. Isso pode fazer o pêndulo voltar a balançar para o lado da artrodese de Lapidos. Mas a artrodese de Lapidos, nesses 30 anos de ortopedia, nunca me agradou. Então, acho difícil que eu volte para ela. Então, o que eu tinha para apresentar é isso aí, com o que a gente fazia de absurdo e o que a gente está fazendo agora, e que talvez daqui a uns anos vá parecer absurdo também. Pode ser que a gente mostre, olhe isso aqui e se envergonhe de fazer essas coisas daqui 5 ou 10 anos.
Obrigado. Opa. Tá, meu mudo. Bom, Agora estamos ouvindo. Aí, já tá ouvindo, Mário. né? Mário já está aí? Já tô aqui, acho que já deve estar na tela aí também de vocês. Tá. Só bota Tá. para apresentação agora. Sim, isso já vou estar. Beleza. Beleza. Não Mário, vou, até para não adiantar da hora, para não atrapalhar e não atrasar muito, eu já vou primeiro agradecer a doutora Cíntia, parabenizar ela por ser a nossa presidenta da SBOT Santa Catarina, o convite do Dr. Marcelo, a grande apresentação que vocês dois fizeram. Talvez eu não saiba tanto assim da história da ortopedia de Santa Catarina, né? Não por não conhecê-la, mas por não ter toda ela em domínio meu. Eu vou mostrar para vocês o que eu fazia de forma bem sucinta, né? O que eu fazia antigamente na ruptura do tendão de Aquiles e o que a gente está fazendo hoje na ruptura do tendão de Aquiles, né? Até foi o encerramento do Dr. Murilo da Aleph agora no R4, que a gente está contando com ele que ele vai passar entre os 5 melhores agora da prova da BTPE, e aí vai ter o direito de escolher fazer um estágio extra pago pela BTPE e nos honrar com essa honraria. O importante é saber, assim, a literatura é bem ampla, né, na ruptura de tendão de Aquiles, ela preconiza que você pode fazer qualquer tipo de tratamento, tanto antigamente como agora se pode fazer. Então, os tratamentos conservadores, os tratamentos cirúrgicos abertos ou tratamentos percutâneos, que hoje estão ganhando uma voga maior para tratar, que é o que a gente vai chegar aqui nessa apresentação. A grande preocupação que a gente tinha antigamente era em reparar o ligamento, o tendão, né? Reestruturar o tendão e colocar esse paciente a ter força de marcha, e hoje a gente vê que não é só isso que a gente precisa. Então, antigamente a gente fazia técnicas um pouquinho mais abertas, então o meu objetivo aqui vai ser descrever o que a gente fazia, o que a gente está fazendo e se isso pode ser feito de forma reprodutível. Pelo jeito eu sou o mais velho de todos, né? Talvez eu pinte um pouquinho o cabelo, ou deixe o cabelo assim em pé, com cara de quem tem ainda um pouquinho menos de idade, mas desde 1912 eu já estou envolvido com estudos em tendão de Aquiles. O primeiro estudo que eu fiz não é esse que está apresentando aqui, mas foi um estudo feito em Pelotas, junto com o Dr. José Raimundo e o Dr. Sérgio, que era um ultrassonografista, onde a gente estudou quais as possibilidades de você tentar fazer percutâneo ou tratar conservador, que era o que se fazia na época, não se falava muito em percutâneo, o McGriff era condenado como técnica, e se ele tinha menos do que 3 centímetros de distanciamento em 0 graus de afastamento, de gap entre um tendão e outro, e quando fizesse 30 graus esse gap fechasse, a gente indicava o tratamento conservador, e quando ele não conseguia aproximar, a gente indicava o tratamento aberto, a reconstrução do tendão. As reconstruções, elas eram bem amplas, né? Então, a gente tem aqui a gente vê desculpa. Aqui a gente vê na parte mais à esquerda de vocês a técnica de Lindau, né, que é feito um flapzinho. A técnica de Bosworth era feito 2, era feito uma sutura e o reforço, ou com um flap só, que podia ser feito. E aqui descrevendo a técnica do McGriff, que é o que evoluiu. E aí vocês veem que as técnicas antigamente elas eram amplas, né? Então se fazia incisões muito grandes para fazer esse tipo de reparação.
e elas não davam, elas perdiam força, porque teoricamente eu usava um flap de um próprio tendão já doente, e aí eu não tinha o comprimento que esse tendão deveria ter para mim dar estabilidade, força e arranque para esse paciente. E aí, depois a gente foi para uma técnica um pouquinho mais, assim, que foi as transferências tendinosas, né? Então, a gente usou muito a transferência do fibular curto, com o reforço do tendão, mas aí você fazia também incisões grandes, você tinha que reparar o ligamento, o tendão, e aí fazer o reforço com o tendão do fibular curto. E esse reparo poderia ser feito no coto, se o coto fosse viável, o coto distal podia ser viável, você fazia transferência dentro, e aí você tinha uma possibilidade de chegar, a volta desse enxerto ser um pouquinho mais alta e dar um pouquinho mais de resistência, e eu conseguia dar um pouquinho mais de tensão. Ou quando esse coto distal era muito machucado, ele era muito lesado, teoricamente a gente tinha que ancorar no osso calcâneo, passar por dentro dele e fazer a volta desse tendão. Então, isso é uma técnica que dava um bom resultado, né? Tem as avaliações clínicas que a gente faz, e aí, principalmente, a função de você ter 20 elevações em 30 segundos é uma das formas. Você vê a circunferência, a volta da circunferência da panturrilha, e aí a gente tem que ter noção que também se perde ou se ganha gordura, e aí pode mascarar esses dados. Então, o mais importante é você ver a volta da força muscular. E aí, isso aqui em 2010, né, a gente já começou a ver que os estudos já mostravam que o uso de carga precoce, mobilização precoce, fazia uma melhor reorganização desses tendões. Então, a gente começou já há mais quase de 15 a 20 anos, a gente já começou a estimular a formação de carga precoce para melhorar a tensão. O que então a gente passou por N técnicas, e aí principalmente as técnicas eram abertas, né, com grandes incisões, grandes riscos de complicação, e a gente tem que sempre pensar que a gente tem pacientes que eles são fumantes, pacientes que são diabéticos, pacientes que têm comorbidades e têm maior risco de ter complicação. E a gente também começou a ver que isso tornava esse tendão, às vezes, não na mesma proporção de tensão que a gente tinha. Ou, às vezes, para você suturar um tendão que estava lesado, você tinha que fazer incisões muito grandes, porque você tinha que chegar até o ponto onde o tendão não estava lesado, e às vezes esse tendão não estava lesado até a sua transição músculo-tendínea. Então, a partir de 2017, a gente começou a mudar um pouquinho esse conceito, a gente começou a fazer as técnicas percutâneas, que é o aquilon, a técnica que é o PARS, que é onde a gente usa como se fosse um garfo, onde a gente vai colocar os pontos e vai transpassar esses pontos pela técnica de aquilon, ou do PARS, só que ele também é um garfo muito curto, então ele não chegava a um nível que a gente achava que era pertinente de suturar um tendão com integridade. E aí a gente, modificando um pouquinho isso, a gente começou a fazer alguma coisa um pouquinho mais simples. Além do custo do aquilon, ao custo do PARS, a gente passou por uma técnica que a gente chamou de triplo shoelace a cadarço, onde a gente faz essa reconstrução aqui, com entrada com o uso de 2 agulhas simples, onde tem essas agulhas de passador de fio e uma agulha de solteira. A gente faz essa montagem entrando com 3 fios, cruzando, e aí vai deixando um fio, e aí a gente consegue fazer isso de forma dupla. Isso existe escrito na literatura pela técnica de Carmon, né, popularizada como o nome de Marfuli, mas foi o Carmon que descreveu isso, e ele faz uma pequena diferença, ele faz um shoelace menor, ou seja, uma grife menor na parte proximal, e na parte distal ele faz um bunel. Então, eu tenho diferentes suturas para reparar o tendão.
E uma das coisas que a gente tem de diferente aqui é que a gente faz o uso dessa técnica, a gente faz o uso, prepara esses fios, deixando em cada extremidade, a gente deixa um fio sem nó, com nó e outro com 2 nós, e isso faz 2 pares, 2 jogos, né, de 3 fios, para a gente poder identificar quem é os fios que a gente está depois reparando um a um, né? Porque a gente vai fazer essa sutura de forma individual. Então, o fio da dupla com 0 nó vai ser suturado, depois com nó, com 3 nós. Geralmente, a gente prefere suturar do mais distal para o mais proximal da ruptura, porque, teoricamente, ao nosso ver, a gente não tem ainda essa comprovação, ele dá uma melhor distribuição de tração e força em cima dos tendões. Isso é feito com uma incisão pequena. Então, vocês veem aqui a técnica, como é que ela é feita, é uma incisão transversa, 1 centímetro acima, copiado do Pars e do Aquilon, onde a gente clampeia esse tendão. Isso é feito porque é mais fácil de achar o coto do tendão distal. Quando você faz a flexão plantar, ele sobe, e o coto proximal ele está ascendendo. Então, a gente clampeia isso e vai fazendo esse trançado, né? A gente passa por dentro dele, volta, faz a volta, e aí você vê que a gente termina com um fio de cada lado, e depois a gente vai voltando e vai buscando esses fios até sair com os 3 fios de cada lado. É feita a mesma coisa no tendão distal. Então, a gente repara, passa por ele, faz as 3 passagens. Mesmo que esse coto seja pequeno, a gente consegue dar essas 3 passagens. E aí, claro que você vai fazer isso muito mais próximo, né? E aí eu vou fazer os pares de sutura, e com esses pares de sutura, você vê que eu consigo reconstruir o tendão, e ele fica redesenhado ao final da cirurgia. Você consegue fazer força no teu pé, tentando fazer dorsiflexão. Claro que não tipo, não sei se o Emerson está aqui, mas não tipo a Emerson, mas um pouquinho de força você consegue fazer, e isso se mantém a tensão, tá? E você consegue ver a integridade. E quando eu tenho isso, acho que a gente tem o plantar delgado, a gente olha ele, identifica ele, solta ele proximal, aí eu fico com essa estrutura toda aqui em cima, né? Então eu vou passar ele por dentro do tendão e vou fazer mais ou menos o mesmo desenho. Então eu vou usar ele como um reforço para o tendão. E aí, teoricamente, quanto maior eu conseguir passar ele por dentro da ruptura, eu consigo dar maior estabilidade. Então, nesses pacientes, eu consigo aumentar ainda mais a carga precoce deles. No paciente hoje, que eu faço só sutura, em torno de 10 dias, eu estou permitindo a carga, entre 10 e 15 dias, eu já permito a carga parcial com 30 quilos, e depois a gente já começa a liberar ele com 4 semanas, a dar carga total, claro que em equino, de mais ou menos 30 graus. Eu tenho a vantagem de ter uma bota que me permite isso, e aí a gente consegue mais. Nesse tipo quando eu uso o plantar delgado, eu consigo dar 100% de carga com 10 dias. Eu não uso proteção de descarga de peso. Claro que ele também anda até a 4ª semana em 30 graus, na 4ª semana eu baixo para 0, e aí eu permito ele trabalhar a musculatura. Importante aqui é que você tem que dar proteção à dorsiflexão. Então, esse paciente ele não pode fazer dorsiflexão, tá? Eu tenho 2 casos que deram aderência só até agora, nenhum deles eu tive um paciente que ele teve não chegou a ser uma ruptura, mas ele fez um laceamento da sutura, e aí ele perdeu um pouquinho de força. Por sorte, é uma pessoa não atleta, né? E que teoricamente ele está contente com o condicionamento e com o resultado final dele, mas foi um dos casos que foi mais estressantes de todos. A gente fez isso estudou isso de forma laboratorial para ver a resistência das nossas suturas, né? E aí a gente, junto com o Murilo foi um trabalhador
feroz nesse trabalho, e a gente conseguiu demonstrar que as suturas aqui no tipo 2 eram suturas que a gente fez suturando de distal para proximal da ruptura, e no tipo 3 de proximal para distal da ruptura. Eles têm mais ou menos a mesma força, mas eles têm um pouquinho mais o número 2 tem um pouquinho mais de rigidez do que o tipo 3. E aí, se eu reparar com a sutura com um fio só, tipo shoelace com um fio só, eu aumentei isso em quase 100%, aumentei mais do que 100% a resistência desses tendões. Então, isso me deu uma estabilidade maior e muito próximo à estabilidade que eu preciso para uma sutura, para um reparo de um tendão. E aí a gente estudou isso, depois a gente também vai tentar publicar. Isso aqui foi mandado para o Injury para tentar a publicação. A gente está em estudo, né? É uma coisa bem difícil de você conseguir esse tipo de publicação, mas a gente está tentando, e a gente está mandando depois um outro trabalho, onde a gente compara a sutura simples com a sutura em shoelace com a sutura do Carmo, do Mafuli, e a gente mostra que a nossa sutura ela tem um pouquinho mais de resistência por a gente fazer a organização dos nós, né, que a gente não tem na técnica do Mafuli e do Carmo. E isso é uma das coisas que a gente tem que cuidar, porque assim, quando tem uma sutura que nem o Fiberware ou fios muito resistentes, o teu fio é muito mais forte do que o teu tendão. O nosso estudo é feito em tendão que teoricamente é bovino e ele é um tendão íntegro. Eu não sei dizer, porque eu não fiz estudo histológico para dizer qual o grau de lesão que cada tendão que a gente testou tinha. Mas, teoricamente, a gente tem como padrão que eles todos eram íntegros, e isso nos leva ao arrancamento da sutura muito forte é muito mais fácil do que você ter uma sutura que ela teoricamente distribui mais ou menos de forma uniforme com um tendão lesado. Tá? Então, o tipo de sutura, hoje se vê que ele é importante, porque a gente precisa ter um processo reacional, e o fio de sutura, o Vicryl, ele se forma, ele está lá o tempo necessário, que é de cicatrização, que é em torno de 75 a 90 dias, e aí ele é reabsorvido, então ele faz o processo inflamatório no tempo que eu preciso, e aí me ajuda a cicatrização. E com isso, eu tenho que ter cuidado, claro que com o nervo sural e com a parte mais anterior, porque eu não posso suturar os vasos onde a gente tem esse problema. A tensão da sutura, aquilo que eu já falei antes, né? A resistência também é uma das coisas que a gente precisa. Então, você vê que aqui as técnicas, elas mostram mais ou menos isso que a gente está fazendo em 328, 226, 300, 437, né? E aí as técnicas, elas teoricamente são reproduzíveis e dentro daquele valor que a gente espera que seja possível para a reparação do tendão. Uma coisa muito importante hoje e o que já se vê e se estuda que mobilização é importante, mas a carga precoce é muito mais importante, porque isso faz com que a gente tenha reestruturação das fibras e isso permita a melhor tensão e a reestruturação do comprimento desse tendão. Então, quando a gente termina uma sutura, a gente precisa dar carga precoce, mas essa carga precoce tem que ser em ponta de pé. Ele só é permitido fazer dorsiflexão a partir do momento que ele consegue ficar 20 vezes na ponta do pé. Aí eu sei que eu não fiz sobrealongamento do meu tendão. E isso é uma das formas que eu tenho de diminuir a minha complicação e conseguir voltar o meu paciente à sua atividade principal, principalmente quando esses pacientes são atletas. Então, a gente vê que as complicações, claro que a complicação existe nas cirurgias percutâneas, as cirurgias abertas têm complicações muito mais frequentes, os tratamentos conservadores têm um maior índice de reruptura, as cirurgias abertas de deiscência e de aderência e de perda de função e força,
do que as técnicas percutâneas, que a gente consegue ver que o índice de complicação fica em torno de 2,9%, alguns até falando em 19%. Esse trabalho aqui do Carmo, mostrando essa posição do ATRS, que é importante, que é a posição de você ficar o pé em equino, que isso é o que determina a função e o resultado da tua sutura. Eu digo que o Mafuli levou a fama e o Carmo fez todo o trabalho para desenvolver muito a sutura do tendão de Aquiles. Então, aqui é importante a gente ver que a técnica de shoelace é fácil de ser feita. Claro que você tem que ver a técnica ser feita para você ter os passos de forma simples. Ela é uma cirurgia barata. O nosso índice de satisfação hoje ela está em torno de 95%, 98%, e teoricamente a gente já tem hoje, e é impressionante depois da Covid, eu acho que é a patologia mais frequente. Eu não sei se porque a gente drenou um monte de pacientes no regional para que eu fizesse uma casuística maior, mas hoje a gente deve ter passado, no último ano, a gente deve ter operado mais de 70, 80 tendões de Aquiles com essa técnica, né? E graças a Deus, até agora, nenhum deles teve ruptura. Nosso viés principal aqui ainda é o estudo biomecânico, onde a gente não fez testes de tensão, então eu deveria conseguir uma máquina que me conseguisse, a hora que eu suturasse, ver o quanto eu dou de tensão nos cotos. E o segundo é, na hora que eu estou fazendo tração, eu tenho um identificador, um sensor que marcasse cada fio para ver como é a sequência da ruptura de cada fio na sequência dos 3, para ver se ele rompe ou mais proximal, mais distal, ou do meio, vamos dizer assim, dependendo da sutura que eu faço. Aqui só para mostrar um caso para vocês, paciente com 4 dias, vocês veem que um responde ao tônus, o outro não, feita a técnica de sutura. Aqui, vamos tirar o som para não ter, aí feito no pós-operatório. E aqui vocês veem, esse paciente é um paciente que veio joga na Lituânia, ele está fazendo recuperação em Minas Gerais, isso ele está com 10 dias de pós-operatório, tá? Então, você vê que é uma coisa que você consegue fazer uma mobilização, a recuperação desse paciente de forma bem rápida. Esse paciente levou um mês para chegar. Esse é um outro jogador que joga aqui no Brasil. Deixa eu tirar o som aqui. Você vê, esse paciente está com 3 meses de pós-operatório. Ele fez uma ruptura e uma desinserção do tendão. Ele foi feito a técnica de shoelace e foi feito isso quando ele é muito embaixo, eu passo os 3 fios dentro faço um túnel para os fios distais e eu faço a sutura no triplo shoelace. Eu acho que é muito importante você chegar o mais próximo na transição da musculatura para poder dar a maior estabilidade e a maior resistência para a tua sutura. Tá. Aqui, vamos lá. Aqui mostrando aquele outro caso, né, com 3 meses. Então, aqui só para mostrar, hoje eu vejo assim que fazer sutura de tendão daqueles, claro que isso é uma opção de cada um. As técnicas abertas hoje, para mim, elas são uma coisa que renegadas, a não ser em pacientes que tenham ruptura crônica ou pacientes que têm um problema muito sério degenerativo, e aí você vai fazer alguma transferência ou algum reforço, né? Mas se você tiver o plantar delgado ele faz essa reparação. Essa semana até eu vi um paciente onde foi feito, ele tinha o plantar delgado, foi feito o reforço, e o tendão dele parece que você fez uma transferência de um flexor do hálux ou uma flexão do fibular curto. O tendão ele simplesmente está 3 vezes maior que o outro tendão. E o importante é que, sim, essa é uma técnica de baixo custo, de fácil realização e, teoricamente, reprodutível para todos. Eu, de novo, agradecer por poder dividir isso que a gente está fazendo aqui de novo e
parabenizar a SBOT Santa Catarina e o Dr. Marcelo por nos reunir aqui para discutir um pouquinho mais. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu acho que foi muito legal rever coisas do passado e, primeiramente, agradecer, né, ao Dr. Mário e ao Dr. André por nos prestigiarem e prepararem, doarem o seu tempo, né, para nós. A doutora Cíntia e a SBOT, o Lupcelo, que nos deu a oportunidade de tentar mostrar o que o pessoal do pé tem feito aqui em Santa Catarina e que vocês viram não é pouca coisa. Eu achei muito bacana o termo insônia criativa do Dr. André. Isso é uma coisa legal. Às vezes o cara fica naquela penumbra da noite e dali às vezes saem boas ideias mesmo. O cara está preocupado com um paciente, com alguma coisa, aquela insônia. Eu achei um bom nome, insônia criativa. Vou levar para mim. Acho que não posso deixar de citar aqui e agradecer a presença também, a audiência, né? Eu chamo de ouvinternautas, né? Não são ouvintes, são ouvinternautas. O nosso chefe lá do regional, o doutor Ortiz, que esteve presente aí o tempo todo nos assistindo. Né? O doutor Fabrício, lá de Tubarão, que foi nosso primeiro R4. O doutor Dalef, que concluiu o nosso R4 ano passado. E o Sabino, que é o nosso guerreiro atual, que está aí também nos assistindo. O doutor Chanamé, pela sua... Eu acho que é o nosso decano da reunião aqui no momento, a primeira turma de Joinville, acho que merece nossas deferências também. Eu queria agradecer bastante aí a participação de todos, vou devolver para a doutora Cíntia e deixar assim aberto, se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta, fique à vontade aí para os palestrantes aí, tá? Cíntia, está contigo. Obrigado, pessoal. Ótima reunião, muito obrigada, meninos. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Pode ficar à vontade, abrir o microfone. Eu gostaria de agradecer a todos, mas principalmente o Marcelo, a Dames e o Demore pelas aulas. Eu revivi, relembrei algumas coisas e aprendi coisas novas também. Lembrar que essa reunião fica gravada depois no site da SBOT do YouTube, SBOT CCC no YouTube, então quem quiser pode acessar. E agradecer também o patrocínio da Zodiac, que é o nosso patrocinador online exclusivo dessas reuniões. Então, acho que é isso. Muito obrigada, boa noite a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite a todos também. Boa noite, obrigado, André, obrigado, Mário, Cíntia, todos os presentes. Obrigadão. Tá. Vamos ligar, podia ligar as câmeras todo mundo, fazer uma foto, né? Volta aí. Agora já foi todo mundo embora. Foi embora, deixa. Para aí, então. Velho, vamos ver. Para aí. Quem está aí, liga as câmeras, então. Aê, até a Nívia fugiu lá para Taubaté, aí, a nossa estagiária, se mandou. Se mandou, a guria. Vamos com os que tem. Mas foi difícil de pesar a decisão, viu? Foi bem difícil. Tá bom, tá bom. Balançou de pumba, cai para lá. Vamos lá. Não, você vai estar bem servida lá, com certeza. Leandro fugiu para Porto Alegre. A Nívia se mandou para Taubaté. Acho que Santa Catarina não está mais com nada mesmo, André. Só nós na nossa época. O André foi embora também? O André foi o primeiro colocado da SBOT, hein, pessoal? Vocês têm que levar em consideração. Vou voltar. O primeiro colocado da SBOT, o nome dele foi